Ele chegou cansado de uma luta que ninguém via, com os ombros duros de um silêncio antigo e o coração às vezes áspero, como quem se acostumou a dormir com armadura por dentro. Não era contra o mundo, era contra a imagem do próprio pai que carregava como um espelho rachado escondido no fundo da gaveta da alma, um espelho que lhe devolvia perguntas que doíam. Por que ele não ficou? Por que ele não falou? Por que me exigiu tanto? Por que não me enxergou quando eu mais precisava? Por que me feriu? Com palavras secas como inverno. E no entanto, esse mesmo espelho guardava memórias que tentava negar. A primeira vez que aprendeu a andar de bicicleta segurando no guidão e ouvindo "vai, eu estou aqui", a mão pesada que era dura para o afeto, mas leve para pagar a conta da padaria, o jeito tosco que não sabia pedir perdão, mas que varria a calçada às 6 da manhã como quem diz sem dizer "eu continuo tentando". Foi numa tarde simples, quando o céu tinha a cor de pão recém-assado, que Santa Catarina de Bolonha entrou no quarto do seu coração sem barulho algum, como quem empurra devagar uma porta para não acordar uma criança, e lhe disse por dentro, com aquela voz que não grita e ainda assim derruba muros: a cura só começa depois que você entende isto sobre seu pai. Antes de ser o homem que te feriu ou falhou, ele é um filho diante de Deus, também ferido, também inacabado, também carente de misericórdia. E se você só olha para o pedaço que o machucou, nunca verá a pessoa inteira que Deus conhece. A justiça de Deus não contraria a verdade da dor, mas a coloca dentro de uma história maior, onde o perdão não é apagar o mal, é impedir que o mal continue governando você. E ao dizer isso, a santa acendeu sobre a mesa do coração dele 3 pequenas chamas: memória, verdade e misericórdia, e propôs um caminho que não era fuga psicológica, mas itinerário de santidade. Olhar de frente, nomear sem exagero, chorar sem vergonha, confessar sem pretexto, perdoar com a cruz na mão, reparar quando couber, rezar quando doer, e oferecer quando a saudade vier como maré. Não te peço que sintas agora amor por teu pai, ela continuou, te peço que dês a Deus a chave do cômodo onde guardaste esse espelho rachado. Deixa-me entrar, porque eu não quebro espelhos, eu os integro. Eu não apago histórias, eu as redimo. E, quando a redenção começa, o filho que você aprende a ser pai melhor do que recebeu. E isso muda gerações. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina então o levou a caminhar por dentro da própria biografia, mas agora com a lâmpada da palavra na mão e as 7 armas espirituais pendendo como contas do terço. Humildade para confessar fui ferido, sem transformar a ferida em identidade, fé para colocar Deus entre você e a memória, esperança para crer que não está condenado a repetir padrões, vigilância para desmascarar a voz do inimigo que sussurra: você só será livre quando se vingar, amor à palavra para permitir que o Evangelho interprete suas lembranças, memória da paixão para unir a dor de Cristo, perseverança confiante para não desistir quando a cura vier devagar. E começou pelo princípio que quase sempre esquecemos: entender sobre seu pai que ele também nasceu com fome de amor e que muitas vezes ensinou como foi ensinado, às pressas, sob gritos, trabalhando demais, com culpas que preferiu esconder, com medos que disfarçou de dureza. Essa compreensão não é absolvição automática, é terreno arado onde a verdade poderá cair como semente. O perdão católico não é amnésia nem ingenuidade. Murmurou a santa, é justiça acompanhada pelo amor, e amor acompanhado pela cruz. Por isso, ela propôs um exercício de realismo espiritual: escrever, diante de Deus, 2 listas curtas: o que doeu, sem adjetivos hostis, só fatos, e o que apesar de tudo foi dom, mesmo que pequeno. Você verá, disse, que a raiva perde peso quando a verdade completa meu retrato. Nem demônio nem herói, pessoa amada por Deus, a seguir, conduziu ao momento de oração em que se pronunciam nomes como quem devolve ao céu aquilo que se grudou à pele. Jesus, eu te entrego o nome do meu Pai.
e enquanto repetia, o coração começou a ceder no ponto exato onde sempre ficou tenso. Não é milagre de palco, explicou Catarina, é o milagre cotidiano de quem deixa Deus ser Deus. Ela lhe mostrou então como a Eucaristia é o lugar onde as histórias que não cabem em nós cabem em Deus. Quando você comunga, o corpo que te toca curou os que o feriram. O sangue que te banha disse: Pai, perdoa-lhes, enquanto sangrava. Vá à missa com a intenção concreta: Senhor, uno ao teu sacrifício a dor com meu Pai, não espere sentir. Repita por 15 dias e observe o fruto. E porque a alma humana precisa de gestos que marquem o tempo, ensinou-lhe um pequeno rito de reconciliação. Silenciosa, acender uma vela pelo Pai aos sábados, dia mariano, e rezar um mistério do rosário pedindo pureza de olhar. Maria sabe confiar o filho ao Pai. Ela te ensinará a confiar teu Pai ao Pai. Quando a revolta subir como maré, ela sugeriu uma jaculatória que é como âncora breve. Jesus manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso, é simples, mas é arma afiada, ensinou. E para que o caminho não ficasse apenas devocional, trouxe também a concretude da reparação. Se te couber pedir perdão por palavras duras que você devolveu, pede. Se couber proteger tua casa com limites claros quando teu pai ainda fere, protege. Se não couber proximidade agora, oferece distância respeitosa sem ódio. Caridade é verdade com amor, e ele entendeu algo novo. Que perdão não é abrir a porta para ser ferido outra vez, é tirar a ferida do trono para que Deus reine. Pela primeira vez, respirou sem o gosto amargo que vinha sempre que o nome do Pai surgia à mesa. No dia seguinte, Santa Catarina fez com ele uma peregrinação à memória, porém com metodologia de céu. Passar pelas cenas antigas pedindo ao Espírito Santo um zoom de misericórdia. Naquela tarde, ele recordou a bronca injusta no pátio da escola e pela primeira vez, notou o detalhe que nunca vira, o olhar desorientado do pai. Então desempregado tentando parecer forte, chorou não de vitimismo, mas de compaixão. Noutra cena, recordou-se da ausência no jogo final do campeonato. Percebeu que parte da ira escondia um desejo bom e ferido. Pai, olha para mim. A oração, assim, deixou de ser genérica para se tornar verdade dita com a simplicidade das crianças. Abba, eu quis ser visto. E quando o desejo é nomeado diante de Deus, ele não vira exigência eterna, vira oferta que Deus se compromete a transfigurar. Então a santa falou de um segredo que liberta gerações. A ferida que você entrega é a ferida que você não repete. Por isso, ensinou uma resolução concreta. Eu não gritarei com meus filhos como gritaram comigo. Se eu cair, pedirei perdão na hora. Vou aprender a falar, eu te amo. Mesmo com simples gestos, vou rezar com eles, porque a oração põe Deus entre nós e nossas pressas pequenas promessas, grandes raízes. Para quem tem o pai falecido, Santa Catarina abriu uma janela de esperança, reza por ele, oferece missas, visita o cemitério com o evangelho no bolso. Deus sabe o que fazer com nossas metades, explicou que o purgatório é o lugar onde o amor completa o que ficou torto, e que cada Ave Maria pela alma do Pai é como água fresca numa garganta cansada. Não adianta discutir teologia na dor, acrescentou com carinho. O que cura é a caridade que atravessa o túmulo, e de novo propôs um pequeno caminho de 30 dias. Todos os dias, uma dezena do rosário pela alma do Pai, uma confissão ao longo do mês com a intenção de perdoar e pedir perdão, uma obra de misericórdia em segredo oferecida por ele. Observa, disse, como a tua saudade vai mudando de cor. Ela deixa de ser ácido e se torna ponte, e a ponte, uma vez erguida, permite conversar sem amarras. Pai, eu te perdoo, peço que me perdoes, eu te solto em Deus. Nenhuma lágrima foi desperdiçada, cada uma caiu como chuva que prepara a terra para a semente nova. Catarina sabia que o inimigo tentaria sequestrar o processo com mentiras. Perdoar é ser bobo, teu pai não merece, você está inventando memórias. Nada muda por isso, entregou ao coração dele sentenças curtas que se usam como espada.
Eu perdoo porque fui perdoado. Perdoar não é sentir, é decidir em Deus. Meu Pai não é meu juiz. Deus é meu Pai. Eu não sou a dor que vivia em Cristo. Eu posso começar de novo, repetidas diante da tentação. Essas frases queimam a teia que o demônio fabrica para paralisar. A santa pediu também vigiar a língua. Não uses mais o nome de teu pai como pretexto para ferir. A maldição amarra, a bênção abre. E o ensinou a abençoar mesmo à distância. Senhor, abençoa a vida dele. Guarda-o do mal. Dá-lhe a graça de te conhecer. Se já partiu, apressa-lhe o consolo. Bênção é a autoridade de filho que sabe quem é. Não mendiga migalhas de afeto, derrama misericórdia recebida. Aos poucos, o homem começou a notar efeitos simples e profundos. A irritação crônica se tornou menos automática, a comparação com outros pais perdeu força, o medo de repetir a história diminuiu, o corpo respirou melhor, e como Deus escreve no concreto, a reconciliação vazou para outras áreas. O trabalho ficou menos bélico, o casamento mais terno, a oração mais viva. A cura do pai sorriu. Catarina, tem raízes largas. Quando você perdoa quem te deu o nome, você deixa Deus renomear o restante da tua vida. Por fim, ela o conduziu ao crucificado e pediu um ato que é ao mesmo tempo simples e exigente. Coloca o nome do teu pai dentro das chagas de Cristo. Ele o fez em silêncio. E foi como entregar uma fotografia amassada a um restaurador que conhece todas as luzes. E porque o céu respeita nossa liberdade, nada de fogos. Só a paz que fica quando a verdade e a misericórdia se abraçam. Ele acordou no dia seguinte com uma serenidade estranha, como quem percebe que a casa por dentro foi discretamente arrumada durante a noite. Nada mudou de lugar de forma dramática, mas o excesso saiu do meio do caminho e a luz entrou. E então entendeu que a cura do pai não acontece no palco das emoções intensas e sim nos bastidores da fidelidade. E Santa Catarina o conduziu a esse bastidor com a naturalidade de quem abre uma janela e ensina o coração a respirar, começando por um gesto simples e poderoso: escrever uma carta ao próprio pai diante de Deus, não para enviar de imediato, mas para ordenar aquilo que ficou solto. E ela o orientou a dividir a carta em 3 respirações. Isto me feriu, isto me formou, isto eu decido oferecer, sem adjetivos venenosos nem retórica de vitimismo. Apenas a nudez dos fatos e o ouro das escolhas, porque quando a verdade se senta à mesa e a misericórdia traz pão, a alma come sem pressa e volta a ter força para caminhar. Ele sentou-se com papel e caneta e pela primeira vez escreveu sem gritar por dentro, lembrando que o pai que o machucou foi também um homem que pagou contas em silêncio, que errou o jeito de amar, mas tentou do modo que sabia, e doeu reconhecer isso, porque exigir santidade de quem nunca a recebeu parece mais justo do que oferecer-lhe a oportunidade de ser filho de Deus sob o mesmo olhar que agora o salva. Mas a justiça do céu não é matemática do ressentimento, é cirurgia que devolve cada tecido ao lugar. E enquanto escrevia, Catarina o convidou a fazer uma pausa diante do crucifixo. Olha o Pai revelado no Filho. Repara como ele ama sem negar a verdade e como ele perdoa sem baratear a cruz. Aprende aqui a gramática com que se fala perdão adulto, nome e sangue, ferida e abraço, dor e promessa. Terminada a carta, ela o conduziu ao sacrário e sugeriu um oferecimento discreto. Senhor, eu entrego esta carta no teu coração. Se for hora de enviá-la, mostra. Se não, faz com que ela me converta primeiro. Aquilo não produziu fogos, mas assentou um chão sob os pés. Nos dias seguintes, a santa lhe ensinou a arte das pequenas reparações que soltam pesos antigos. E ele começou pelo que dependia só dele. Parou de repetir piadas amargas sobre o pai nas conversas de família, retirou de suas palavras a sentença cruel que dizia, eu sou assim por causa dele, e a trocou por, eu decido ser novo por causa de Cristo. Revisitou lembranças para resgatar, como quem limpa uma fotografia, os elementos de bem que a raiva havia obscurecido. Passou a pronunciar o nome do pai.
com respeito, mesmo que firme, mesmo que distante, e cada gesto desses era uma peça recolocada na estrutura interior, de modo que o coração foi deixando de tremer sempre que o assunto surgia. Santa Catarina sorriu por dentro e acrescentou uma disciplina que ela chamava de respiração dos filhos. Toda vez que o velho impulso de julgar subisse à cabeça como calor, dizer baixinho: Jesus, eu confio em vós. Pai, eu te entrego o meu Pai, e repetir até o sangue esfriar, porque a alma também tem temperatura, e a confiança ajuda a colocá-la na faixa saudável. Além disso, ela o convidou a olhar para as próprias paternidades, biológica, espiritual, profissional, e perguntar honestamente: em que repito o que me feriu? Em que já sou diferente? O que posso fazer hoje para amar melhor? E nessa hora ele decidiu 3 coisas simples que custam pouco e valem ouro: chamar os filhos pelo nome antes de corrigir, pedir perdão quando errasse no tom, rezar uma Ave Maria com eles antes de dormir, pequenas chaves que abrem portas grandes. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. O inimigo, que é astuto, tentou aproveitar-se do movimento da graça sussurrando 2 mentiras. Você está romantizando um agressor, e nada muda, você está perdendo tempo. E Catarina, cuidadosa, colocou as coisas nos trilhos. Perdão não é romantização, é retirar o veneno do teu sangue para que a justiça, quando necessária, seja feita com sobriedade e não com ódio, e mudança verdadeira raramente é pirotécnica. Ela costuma ter passos curtos e firmes como quem atravessa uma ponte estreita de mãos dadas com Deus. Por isso ela instituiu um pequeno exame de paternidade diário, que leva 3 minutos e protege o processo. Primeiro, agradecer por um traço de bem que o pai deixou, nem que seja mínimo. Segundo, entregar a Deus uma lembrança que ainda dói. Terceiro, decidir um gesto concreto de amor naquele dia, uma mensagem respeitosa, uma oração, um silêncio que evita desonra, uma obra de caridade em nome dele. Praticado por 9 dias, ele percebeu um deslocamento real no peito, 1 centímetro mais de liberdade, e 1 centímetro de liberdade, quando perseverado, vira caminho. Para fortalecer a alma, a santa recuperou as 7 armas espirituais e as aplicou cirurgicamente ao tema. Humildade para reconhecer que o pai não é o único pecador da história. Fé para colocar Deus entre você e a memória. Esperança para crer em futuro diferente. Vigilância para não usar a ferida como desculpa para ferir palavra. Para que o Evangelho julgue tua narrativa, memória da paixão para não desperdiçar dor, perseverança para recomeçar 1000 vezes sem cinismo, e pediu um sacramento, confissão, porque a confissão abre clarabóias onde a culpa criou mofo, e ao sair do confessionário ele experimentou uma leveza sólida, a mesma que tantas vezes achou exagero nas histórias dos santos. Não era teatro, era higiene da alma. Houve também o capítulo dos limites, porque a santidade não é permissiva nem ingênua. Quando o pai ainda fere, a caridade manda erguer paredes de respeito, e Catarina o orientou a falar com simplicidade e firmeza. Pai, eu te amo e te respeito, mas não posso aceitar tais palavras ou atitudes. Se acontecer, vou me retirar e voltamos a conversar depois. E a graça deu coragem para cumprir sem raiva. E em pouco tempo a atmosfera mudou, não por magia, mas porque o amor verdadeiro educa. Para as casas onde a ausência é definitiva, pai falecido, pai desconhecido, a santa abriu a via da intercessão. Oferecer missas, rezar o terço, dar esmolas discretas. Pela alma do meu pai, visitar um cemitério com um salmo nos lábios, e sobretudo, pedir a Deus pais espirituais, um sacerdote, um homem sábio, um amigo maduro, porque Deus não nos deixa órfãos, Ele multiplica paternidades quando lhe pedimos. Ele recebeu esse conselho como pão quente e numa manhã de domingo, aproximou-se de um padre santo da paróquia e disse: Padre, reze por mim para que eu aprenda a ser filho. E aprendeu algo precioso.
A obediência humilde abre atalhos que a inteligência orgulhosa jamais encontra. Desse dia em diante, uma conversa mensal com o sacerdote tornou-se enxada que cultivava a terra. Ao mesmo tempo, Santa Catarina aproximou Maria para corrigir o olhar. Quem melhor do que a mãe para te ensinar a ver o Pai? Ela sugeriu um pequeno ofício da ternura. Às sextas-feiras, rezar os mistérios dolorosos pedindo que o Espírito Santo mostrasse onde a figura do Pai ficou colada à imagem de Deus de modo distorcido. E cada dezena era um remendo que Deus costurava paciente. No Getsêmani, ele percebia que projetava em Deus o medo de ser abandonado. Na flagelação, reconhecia as palavras duras que ainda sangravam por dentro. Na coroação de espinhos, via a vergonha de não ter sido validado. Com a cruz às costas, aprendia que amor adulto carrega e oferece. No Calvário, entendia que a morte dos ídolos abre espaço para o Pai verdadeiro, e esse mapa rosariano o educou sem teorias, como quem aprende um idioma por imersão. Paralelamente, a Eucaristia se tornou o lugar onde o nome do Pai era repetido em silêncio e banhado pelo sangue de Cristo, e embora a emoção nem sempre aparecesse, o fruto aparecia em forma de paciência nova, menos reclamação e mais oferta. Certo dia, animado por essa paz que cresce devagar, ele decidiu enviar a carta que havia escrito, pediu ao Espírito discernimento, conversou com o sacerdote e, por fim, mandou. Não esperou resposta ideal, não fez da reação do Pai o sacramento da sua cura, entregou e ficou livre. A resposta, quando veio, foi pobre e atrapalhada, como quem não sabe lidar com emoção, mas havia um pedido tímido de encontro, e ele foi preparado. Antes, uma passada na igreja, um Pai Nosso lento, uma Ave Maria pela pureza do olhar, um Jesus manso e humilde, fazei meu coração semelhante ao vosso no encontro, evitou cobrar o passado como um auditor, falou no singular da primeira pessoa, pediu perdão onde precisava e colocou limites claros onde devia, e saiu com um misto de dor e esperança. E naquela noite, Santa Catarina sussurrou: filho, aquilo não foi um fracasso, foi um parto. Deus está nascendo na relação. Insiste em amar com sobriedade. No dia seguinte, ele acordou com vontade de abençoar, e abençoou, em voz baixa: Senhor, abençoa meu pai, e o fez todos os dias, até que a bênção virou hábito e o hábito virou estrada. A cura começou a transbordar para linhas que ele nem imaginava. No trabalho, diminuiu o tom sentencioso com os subordinados porque percebeu que a autoridade sem ternura repete a dureza que o feriu. No casamento, o abraço ficou mais longo e a escuta mais profunda, e a parceira notou, sem grandes discursos, que um peso antigo havia caído. Com os filhos, a casa mudou de clima. Menos ameaças, mais promessas cumpridas. Na oração, a palavra Pai deixou de arranhar a garganta e passou a acalmar, e na confissão os pecados de impaciência e orgulho foram dando espaço para virtudes que cresciam como gramado bem regado. Quando uma recaída vinha, ele não se sentia derrotado como antes, tinha aprendido o movimento dos santos: cair de joelhos, pedir perdão, reparar o que coubesse e voltar à fila do cotidiano. É assim que o céu nos faz adultos. Num sábado, a santa o levou a visitar um asilo. Sentaram-se com um homem idoso de olhar perdido, que repetia histórias sem ordem. Ele, que buscava curar o pai em si, experimentou curar-se sendo filho ali, deu a mão, ouviu, rezou um salmo, levou um pão. Na saída, sentiu uma alegria robusta e silenciosa, diferente da euforia da autoproteção, e entendeu uma lei do reino. Deus costuma curar feridas antigas quando nos permite amar feridos semelhantes, porque o amor, quando sai de si, volta mais inteiro. Mais tarde, ofereceu essa visita pela alma do meu pai, e por todas as vezes em que faltou ternura. Naquela noite, dormiu como quem repousa em braços largos. Por fim, Catarina o chamou ao centro da batalha. Filho, sela teu processo com uma promessa concreta, e propôs que no aniversário do pai, vivo ou falecido, ele fizesse sempre 3 coisas: uma obra de caridade escondida por sua intenção, uma oração filial sincera,
um gesto de ternura direcionado a alguém da família. Para que a história não repita a cadeia da dureza, ele aceitou como quem recebe um escudo, e prometeu também rezar diariamente pelos pais que ninguém reza, especialmente os que abandonaram filhos e os que foram injustiçados, porque a misericórdia, quando é grande, não tem medo de se alargar. E então a santa o levou de novo ao crucifixo e pediu que repetisse com o coração inteiro: Pai, eu te agradeço por meu pai. Eu perdoo, eu me perdoo, eu te peço que o conduzas pela tua verdade. Ensina-me a ser hoje o pai que não soube receber ontem. Dá-me teu espírito para amar sem ferir. Ele disse devagar e sentiu o peito abrir como janela para um ar muito claro. Ele percebeu que a alma, quando começa a ser curada na relação com o Pai, passa por fases silenciosas como as estações do ano. Primeiro a poda, que corta ramos secos de ressentimento, depois um tempo de frio em que nada parece acontecer, mas as raízes trabalham no escuro, e só então os botões tímidos anunciam que a seiva voltou a correr. Santa Catarina o advertiu para não confundir silêncio com estagnação, porque Deus opera muito quando nós apenas consentimos com humildade, e para ajudá-lo a atravessar esse inverno fecundo, ela lhe propôs um itinerário de 40 dias, não como fórmula mágica, mas como escola da vontade curada. Ao acordar, impor a mão no próprio peito e dizer: Pai do céu, renomeia hoje a minha história, ler um parágrafo do Evangelho e sublinhar uma palavra que seja ponte entre ele e o Pai. Misericórdia, verdade, reconciliação, compaixão, fidelidade. Escolher um gesto concreto de honra, não falar mal, agradecer por algo, enviar uma mensagem sóbria, fazer uma obra de misericórdia em seu nome, no meio do dia. Uma jaculatória breve: Jesus, eu confio em vós. Ao entardecer, um exame de consciência de 3 linhas, onde julguei sem ver, onde amei sem sentir, onde preciso reparar. E, uma vez por semana, Eucaristia oferecida com o nome do Pai escrito num papel guardado no bolso. A graça adora a rotina, disse a santa, porque a rotina se torna trilho por onde Deus passa com suavidade. Nos primeiros dias, ele achou tudo muito simples, quase ingênuo, mas foi justamente a simplicidade que abriu espaço. A palavra sublinhada pela manhã acompanhava as conversas, a jaculatória abaixava a temperatura da raiva, o exame breve evitava que pequenas pedras virassem muralhas. E a missa semanal, ainda que sem grandes consolações, foi reorganizando o eixo da vida como quem ajusta o prumo de uma casa. Houve tardes em que a lembrança doeu de novo com força, e o inimigo tentou insinuar que tudo era teatro. Nessas horas, Catarina o levava mentalmente ao Calvário e pedia: une tua dor à dor do filho, deixa que o sangue toque o ponto exato da tua ferida. Ele repetia: pelas suas chagas, eu peço cura para o meu coração de filho e salvação para a alma do meu pai. E algo delicado como orvalho descia sobre o peito. Não era euforia, era mansidão consistente, aquela que o Evangelho chama de bem-aventurança. A santa também o treinou a distinguir entre perdão e reconciliação. Perdoar é decisão diante de Deus, reconciliação é caminho a dois e às vezes não será possível por hora. Mas tu podes viver reconciliado com a verdade, amando, pondo limites, abençoando a distância e rezando por quem não consegue caminhar contigo. Essa distinção devolveu ao coração um senso de justiça sem veneno, e ele deixou de cobrar do Pai aquilo que somente Deus poderia gerar, um coração novo, enquanto assumia a própria parte, parar de ferir, parar de repetir o padrão, parar de vestir a camisa de órfão quando, em Cristo, havia recebido adoção. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Com o tempo, a imagem de Deus começou a se purificar dentro dele. Antes, toda vez que ouvia Pai do céu, uma sombra do Pai terreno se projetava sobre o trono. Rigidez, distância, silêncio frio. Agora, devagar, outra paisagem aparecia. Um pai que corre ao encontro do filho, um pai que coloca anel e sandálias.
Um pai que festeja a vida reencontrada. Santa Catarina explicou que esse é um dos pontos decisivos da cura. Se teu olhar sobre Deus muda, tudo muda. O medo cede lugar ao amor obediente. A culpa estéril dá espaço ao arrependimento fecundo. A oração deixa de ser negociação e vira pertença. Para consolidar essa obra, ela o convidou a rezar por 9 dias o Pai Nosso em ritmo contemplativo, mastigando cada palavra, Pai, e deixar o coração crer que é verdade, nosso, e pedir cura para a competição com os irmãos, seja feita a vossa vontade, e oferecer o impulso de controlar as narrativas com ressentimento. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, e ali pausadamente dizer o nome do Pai, ao final de cada dia. Ela pedia que ele escrevesse um único fruto percebido, menos irritação, mais ternura, coragem de calar, vontade de procurar confissão, desejo de abençoar. Porque a memória dos frutos é arma contra a tentação do nada mudou. Numa dessas noites, ele sonhou que atravessava uma ponte estreita segurando um lampião. O vento ameaçava apagar a chama, mas não apagava. Ao acordar, compreendeu. A chama era a graça recebida nos sacramentos, a ponte era a travessia da sua história, o vento eram as antigas acusações, você nunca será diferente. Esse homem não merece teu bem, você está se enganando, e a mão invisível que protegia o lampião era a intercessão de Maria e de Santa Catarina. Decidiu, então, aumentar o espaço. Para Deus, marcou direção espiritual mensal, retomou a leitura breve do catecismo exatamente nos pontos que iluminavam paternidade, perdão, misericórdia e justiça, e escolheu um salmo para ser seu escudo nos dias piores, o 27. O Senhor é minha luz e salvação, quem terei eu a temer? A oração dos salmos, ensinou a santa, é academia de respiração para a alma, porque nos empresta palavras objetivas quando o coração quer se perder em monólogos de mágoa. Ele percebeu que ao rezá-los, sua dor ganhava moldura e dentro da moldura, deixava de ocupar todo o quadro. Certa tarde reencontrou o pai, desta vez, foi ele quem pediu o encontro. Preparou-se como quem vai a um altar, antes passou na igreja, recitou devagar a parábola do filho pródigo, escreveu num papel 3 frases para não se perderem acusações. Eu me feri assim, eu te perdoo e peço perdão. Estes são meus limites. E guardou o papel no bolso. No diálogo, o pai se atrapalhou, pediu desculpas de modo torto, tentou justificar o injustificável, ofereceu promessas vagas. Ele não buscou perfeito. Buscou verdade possível naquele dia. Falou com firmeza e mansidão, reconheceu o bem, marcou fronteiras, encerrou com uma bênção em voz baixa. Ao sair, sentiu uma mistura de tristeza e alívio e quis traduzir em oração. Pai do céu, recebe o que foi possível, completa o que faltou, guarda meu coração em paz. Santa Catarina o consolou. Tu plantaste sementes na rocha, e Deus sabe amolecer pedra com o tempo. A maternidade espiritual da santa ensinava a esperar sem ansiedade, a trabalhar sem controle, a amar sem fome de retorno. Na semana seguinte visitou o cemitério e levou flores a um túmulo vizinho esquecido. Ofereceu por aquela alma e pelas do purgatório, especialmente a do próprio pai se já houvesse partido 1/3 inteiro. Enquanto caminhava entre as lápides, entendeu que a cura da paternidade o fazia maior por dentro. Já não era só sua história, era a história de muitos filhos feridos que precisavam de alguém que abrisse caminho. Fez um propósito secreto: serei pai para quem não tem, com tempo, com respeito, com presença, com oração, com pão, e a partir daí, adotou espiritualmente um jovem da comunidade, não para controlá-lo, mas para acompanhá-lo. A generosidade gerou nova liberdade, porque a alma que transborda não apodrece. Santa Catarina, feliz, recordou: o perdão amadurece quando gera missão. A tua dor convertida será abrigo para outros. Houve recaídas. Num domingo, depois de uma conversa telefônica difícil, o peito voltou a arder. Ele quis desistir, mas lembrou que aprenderá no claustro interior.
Cair de joelhos, nomear a tentação sem drama, unir-se à paixão, pedir a intercessão de Maria, silenciar a língua, escolher um bem concreto para oferecer naquele dia. Meia hora depois, a tormenta havia perdido força. Anotou no caderno: hoje não venci pela razão, venci pela obediência. O registro das pequenas vitórias foi-se tornando mural de gratidão, e a gratidão, por sua vez, impedia que a ferida determinasse o humor da casa. A esposa percebeu que ele tinha ritmo de paz novo. Os filhos ganharam menos gritos e mais olhos nos olhos. Os colegas de trabalho notaram firmeza sem dureza. Ele mesmo admirou-se de suportar pressões sem projetar no mundo a guerra antiga. Isto é graça operante, explicou Catarina, porque o bem sólido resiste ao vento sem virar espetáculo. A santa quis então consolidar o coração na verdade sobre Deus. Propôs um tríplice olhar sempre que a antiga imagem do Pai severo voltasse: olhar bíblico, ler um trecho onde o Pai se revela como misericórdia, os 11, LC 15, SL 103, olhar eucarístico, lembrar que o Pai se dá no Filho e nos alimenta com o próprio corpo, e olhar eclesial, lembrar que Deus Pai dá irmãos e pastores para que ninguém caminhe sozinho. A mentira mais cruel do inimigo é: você está sozinho. Refuta-a como se apaga um incêndio, com água de palavra, pão e igreja, insistiu. Ele obedeceu e notou que ao reativar esses 3 olhares, a ansiedade cedia como maré. Nesse clima de confiança, ousou algo grande. No aniversário do pai, celebrou uma missa de ação de graças, não romantizando, mas reconhecendo dons reais, o trabalho, a provisão, algum conselho simples, uma risada antiga, e depois levou pão e sopa a pessoas em situação de rua, oferecendo: pelo meu pai. Voltou para casa leve como quem devolveu o tempo a Deus. Por fim, Santa Catarina pediu um selo para a terceira etapa, um compromisso público sóbrio diante de Deus, da família e de si mesmo. Escolho não perpetuar a cadeia de dureza. Escolho abençoar diariamente meu pai pelo nome. Escolho rezar pelos pais que ninguém reza. Escolho procurar a Eucaristia e a confissão como remédio. Escolho limites claros quando precisos. Escolho ser filho para poder ser pai, ele pronunciou devagar, e a palavra empenhada se transformou em trilho. Numa última visita ao sacrário naquele dia, rezou como quem descansa no peito de Deus: Pai, obrigado por me rebatizar por dentro. E a santa, olhando com ternura, confirmou: agora tua história já não se escreve a partir da falta, e sim a partir do dom. Quando a última etapa da travessia chegou, não houve fogos nem discursos, houve um amanhecer obstinado, desses que não pedem licença para nascer. E o homem entendeu que a cura com o Pai não se conclui num dia, mas se consagra numa decisão que se renova como o pão cotidiano. Santa Catarina de Bolonha o chamou ao mesmo lugar simples de sempre, a Bíblia aberta, o terço gasto, o crucifixo de madeira, e ali recordou que Deus faz grandes obras com materiais humildes: fidelidade, paciência, verdade e caridade. Ela pediu que ele se assentasse por alguns minutos diante do crucificado e, com o corpo quieto, pronunciasse com responsabilidade de adulto as 5 escolhas que selariam sua história. Eu escolho honrar, sem mentir. Eu escolho perdoar, sem me omitir. Eu escolho reparar, sem me culpar. Eu escolho abençoar, sem depender de retorno. Eu escolho limites, sem rancor. Não eram frases para pendurar na parede, eram colunas para sustentar a casa. Em seguida, a santa o conduziu a um exame de consciência especial, que ela chamava de abalizador de fundações: olhar a semana e verificar onde a palavra Pai brilhou e onde arranhou, onde o coração quis voltar à velha narrativa e onde a graça abriu caminho. Escrever 3 linhas: neste ponto fui filho, aqui fui órfão, aqui Deus me adotou outra vez. Esse pequeno exercício, repetido toda sexta-feira, manteria vivo o registro da ação de Deus, porque a memória do bem alimenta a coragem e a coragem simplifica as batalhas. A seguir, Santa Catarina conferiu as armas espirituais e as assentou no contexto definitivo da paternidade.
a humildade que devolve a ambos o lugar de filhos, a fé que coloca Deus entre a ferida e a resposta, a esperança que teima em acreditar que a história é maior do que a cena que doeu, a vigilância que guarda a língua do sarcasmo e os olhos da comparação, a palavra que julga as narrativas e não deixa a mágoa virar dogma pessoal, a memória da paixão que consagra a dor e a transforma em intercessão, e a perseverança confiante que recomeça 1000 vezes como quem descasca o dia em fatias de obediência. Depois, pediu um gesto concreto para cada arma. Para a humildade, pedir perdão rápido quando errar com os filhos. Para a fé, entregar nominalmente o Pai na Eucaristia de domingo. Para a esperança, escrever num papel uma promessa de Deus e levá-la na carteira. Para a vigilância, jejuar de comentários ferinos por uma semana. Para a palavra, ler diariamente um versículo sobre misericórdia e paternidade. Para a memória da paixão, unir uma contrariedade do dia às chagas de Cristo. Pela alma do meu Pai, para a perseverança, manter vivo o caderno das pequenas vitórias. O homem sorriu, porque tudo era simples e, no entanto, tudo era exigente, como as coisas que realmente transformam. Então ela o levou diante de Maria e a mãe, que sabe guardar e ponderar, ensinou-lhe a rebatizar interiormente a figura do Pai. Não o nomeis mais pelo erro que o definiu nos teus ressentimentos. Chama-o pelo nome de filho que Deus lhe deu, e para treinar o coração, propôs um pequeno rito. Toda vez que o nome do Pai vier à mente, fazer o sinal da cruz no ar e dizer, em nome de Jesus, eu o abençoo a bênção. Quando vir instinto, desmonta fortalezas que anos de argumento não derrubam. A cura começou a transbordar para a cidade em gestos discretos. Ele passou a oferecer, nos aniversários do Pai, uma obra de misericórdia silenciosa. Passou a rezar frequentemente o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, que perdoa todas as tuas culpas, sara todas as tuas enfermidades. Deixando que cada verso reeducasse a musculatura da alma, procurou direção espiritual mensal para não caminhar sozinho e, com o tempo, adotou espiritual e respeitosamente 2 rapazes da comunidade. Tornando-se presença que não invade nem abandona, percebeu que a autoridade purificada mudou de timbre, firme sem dureza, mansa sem fraqueza. Numa dessas manhãs, ao preparar o café, pegou-se rezando o Pai Nosso sem que a garganta arranhasse. Sentiu que uma peça antiga havia se encaixado, não euforia, mas uma paz com densidade de rocha. Levou essa paz para o trabalho, onde substituiu ironias por promessas simples e cumpridas. Levou para o casamento, onde o abraço aprendeu a durar mais. Levou para a paróquia, onde discretamente serviu sem demandar aplausos. E ao anoitecer, quando a saudade ou a raiva tentavam voltar, lembrava o mapa de 3 olhares que Santa Catarina lhe confiara. Olhar bíblico, Oséias 11, Lucas 15, Salmo 27, olhar eucarístico, o Pai que se dá no Filho e me faz filho à mesa, olhar eclesial, irmãos e pastores como remédio contra a solidão espiritual. Com o tempo, a relação com o Pai encontrou seu ponto honesto, às vezes uma conversa breve, às vezes um silêncio respeitoso, às vezes distância necessária. Mas por dentro, agora havia uma ponte, e ponte é mais do que estrada. É a arquitetura de confiança erguida sobre abismos que não se enchem. Em certo domingo rezou uma missa inteira, em ação de graças pela paternidade que recebi e pela paternidade que estou me tornando. Não romantizou, não pintou a história de dourado, apenas reconheceu a providência no que foi possível e entregou o resto ao fogo que purifica. Ao final, diante do sacrário, fez um pacto que é também missão. Meu Deus, pelo que curaste em mim, eu me comprometo a ser pai para quem não tem, a ser filho para quem se sente órfão, a interceder pelos pais vivos e falecidos, especialmente pelos que ninguém lembra. Naquele mesmo dia, levou sopa a quem tinha fome e, ao oferecer, pronunciou em silêncio, pelo meu Pai. E experimentou a alegria de quem multiplica pães sem alarde.
Santa Catarina, contente, selou com uma última orientação que soa pequena e é grande: não interrompas o processo, sacramenta a tua vida, Eucaristia frequente, confissão regular, palavra diária, rosário perseverante, caridade escondida, oração pelos mortos. A graça ama constância. Ele assentiu e pediu um selo de oração, algo que pudesse repetir quando a memória quisesse sabotar. A santa o guiou, então, a uma oração inteira: escola e abrigo de filhos. Pai do céu, verdade que me chama pelo nome. Desata em mim os nós do ressentimento e renomeia minha história. Eu entrego o nome do meu Pai às tuas mãos. Abençoa-o, cura-o, salva-o. Pelo sangue de Jesus eu perdoo o que me feriu, eu me perdoo pelo que feri, eu escolho reparar o reparável e te oferecer o irreparável. Não permitas que a antiga orfandade conduza meus gestos. Dá-me o espírito do filho para amar com firmeza e ternura. Consagro a ti minha paternidade. Faze-me presença que não controla, autoridade que não humilha, casa que não abandona. Santa Maria, envolvei-nos no vosso manto. Santa Catarina de Bolonha, ensinai-me a lutar com armas de luz. Senhor, recebei hoje também as almas do purgatório, especialmente a de meu pai, se já partiu, e apressai-lhes a alegria do céu. Eu confio, eu espero, eu recomeço. Amém. A oração ficou nele como música de fundo que o acompanharia quando o barulho do mundo tentasse afogar o essencial, e no dia seguinte ele acordou sem trombetas, mas com uma fidelidade decidida. Deu a bênção aos filhos com a mão na testa, pediu perdão por um tom áspero do dia anterior, enviou ao pai uma mensagem curta e respeitosa, sem cobranças: só um Deus te abençoe, e saiu de casa com o coração menos pesado, como quem aprendeu a caminhar sem a armadura que lhe deformava a postura. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.